Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui dicas de como você deve estudar o direito constitucional para os concursos de servidores públicos, seja servidor de Tribunal de Justiça, de Ministério Público ou até mesmo do Judiciário Federal, como o TSE Unificado, um dos maiores concursos que a gente vai ter agora em 2023. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito e neste canal eu venho trazendo algumas informações importantes, algumas dicas relevantes, tudo para otimizar a sua preparação. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, fortalece essa comunidade e indique para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo. Então venha comigo, se você já me acompanha, você sabe que eu já gravei para o direito eleitoral o chamado Guia Definitivo de Estudo do Direito Eleitoral, dizendo como você deve estudar o direito eleitoral para esses concursos públicos, especialmente para o concurso do TSE Unificado, em que é cobrado ali o direito eleitoral com uma disciplina específica. Então eu gravei 3 vídeos dizendo exatamente quais artigos, de quais leis, capítulos, tudo bem esquematizado, o Guia Definitivo de Estudo do Direito Eleitoral, e eu quero trazer aqui um guia definitivo de estudo do direito constitucional. Ao longo do canal a gente já tem aqui alguns vídeos que eu gravei falando especificamente sobre direito constitucional, inclusive o chamado mapa da aprovação, em que eu foco alguns temas específicos de como você vai estudar aquele tema, e aqui eu quero justamente destrinchar este guia definitivo de direito constitucional. Primeiro, eu sempre falo para vocês o seguinte: você vai estudar o direito constitucional, é muito importante que você saiba escolher o seu material. Para concurso de servidor, aliás, até mesmo para concursos de juiz, juiz federal, juiz estadual, promotor, procurador da República, defensor público, enfim, até mesmo para estes concursos de carreira jurídica específica, não é necessário que você adote uma doutrina densa, uma doutrina pesada. Eu tenho diversos livros excepcionais em direito constitucional, mas não é necessário que você vai estudar toda uma doutrina de direito constitucional em livros, cursos, manuais que tenham 1.500, 2.000 páginas. Não é necessário. Não há nem tempo hábil para isso. Eu sempre recomendo o estudo desses livros mais profundos para a vida, mas para um concurso específico é necessário que você saiba otimizar a sua preparação. Eventualmente, você recorre a essas doutrinas em um ou outro ponto específico que você tenha alguma dificuldade ou que tenha uma exigência específica para este ou para aquele concurso, mas escolha uma sinopse, um e-book de sua confiança para guiar o seu estudo. E, obviamente, eu vou mencionar aqui o e-book que é de minha autoria, que é da editora CP Iuris. O curso CP Iuris é um curso testado e aprovado no mundo dos concursos, que tem os e-books para cada disciplina. Sempre que você contrata um curso específico, vem associado a este curso os e-books de cada disciplina: direito constitucional, direito administrativo, direito penal, enfim. E o de direito constitucional é de minha autoria. E esse e-book, ele traz todos os temas para a carreira jurídica. Se você for estudar para concurso de servidor, ainda que seja em cima do e-book de minha autoria do curso CP Iuris, você vai ter que saber exatamente quais capítulos específicos estudar. Se você não vai adquirir um curso do CP Iuris, você pode comprar o e-book no próprio site do CP Iuris de forma avulsa. O e-book ele é vendido separadamente. Então, você entra no site do CP Iuris, vou colocar aqui a capinha. Este é o e-book de Direito Constitucional e aqui está o site do curso CP Iuris, e lá você pode adquirir esse e-book se for de seu interesse. Mas caso você adquira, você pode me procurar, pode me consultar no meu Instagram, aqui mesmo no YouTube, dizendo: professor, adquiri o seu e-book para o TSE Unificado, quais capítulos eu devo estudar? Porque o e-book ele é completo porque ele foi escrito para a carreira jurídica. Então, juiz federal, juiz estadual, promotor, procurador, defensor público, enfim, essas carreiras que exigem um direito constitucional denso, inclusive com parte de doutrina muito específica. Mas, para o concurso de servidor, a gente vai ter ali 3 capítulos importantes que você vai ter que saber como estudar dentro da doutrina. Quais são esses 3 capítulos importantes que você tem que estudar para o concurso de servidor, que cai bastante questões sobre esses temas? Primeiro, é o tema do poder
constituinte, poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Então, o poder constituinte é um tema importantíssimo, principalmente no que diz respeito ao artigo 60 da Constituição Federal, que fala das emendas constitucionais. Já gravei, inclusive, um vídeo específico falando sobre as emendas constitucionais, o artigo 60 da Constituição Federal. Então você tem poder constituinte originário, poder constituinte derivado, classificações, e isso, obviamente, a gente tem que recorrer à doutrina. O segundo capítulo que eu vou chamar a atenção para vocês é classificação das constituições. Então a gente tem, por exemplo, classificação da Constituição quanto à origem, outorgada, promulgada, cesarista, classificação da Constituição quanto à rigidez, rígida, semirrígida, flexível, classificação da Constituição quanto à extensão, Constituição sintética, Constituição analítica. Então existem várias classificações de Constituição que você vai ter que recorrer, obviamente, à doutrina para ter o conhecimento. E é um tema que cai bastante, classificação das Constituições. Então, poder constituinte, classificação da Constituição, a gente vai ter também outro tema, que é a eficácia das normas constitucionais. E dentro da eficácia das normas constitucionais, a gente tem uma classificação clássica de um doutrinador chamado José Afonso da Silva, que ele traz a eficácia das normas constitucionais, normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada, e isso cai bastante, pessoal. Então, é importante que você tenha esse conhecimento. É necessário que você estude diretamente o José Afonso da Silva? Não. Você pode escolher uma sinopse, um e-book de sua preferência, algum curso resumido, algum livro, material resumido, PDF, para que você possa se debruçar sobre esse tema, porque ele vai cair. Feita essa análise, tem um quarto tema também que eu vou chamar a atenção, mas que ele não é cobrado com uma certa frequência, que é justamente o tema da hermenêutica constitucional. Dentro da hermenêutica constitucional, você vai ter os princípios de interpretação constitucional e os métodos hermenêuticos, né? Método da comparação constitucional, método tópico problemático. A gente tem ali diversos normativos estruturantes, diversos métodos que podem ser cobrados, além de diversos princípios de interpretação constitucional que podem ser cobrados, mas dentre esses quatro temas que eu mencionei, poder constituinte, classificação das constituições, eficácia das normas constitucionais e hermenêutica, dentre esses quatro temas que a gente vai ter que recorrer à doutrina, este último tema, hermenêutica, quer dizer, interpretação constitucional, é um tema menos cobrado, mas cai, né? A gente eventualmente tem uma ou outra questão e você tem que acertar, você não pode errar. Então, a gente tem que saber escolher o material que vai nos dar este embasamento doutrinário para estes capítulos específicos, que não são capítulos que estão disciplinados no texto da Constituição. Por quê? Para os capítulos disciplinados no texto da Constituição, é importante que você tenha ali um embasamento doutrinário, claro, é sempre bom, mas é mais importante que você tenha o conhecimento do próprio texto constitucional. E a gente vai falar aqui agora quais são ali dentro da Constituição Federal os temas, os artigos mais cobrados. Antes, peço novamente, se inscreve nesse vídeo, deixa o like se você curtiu esse vídeo, se você está curtindo. Se você não está curtindo, pode deixar aqui a sua crítica construtiva, são sempre bem-vindos, e indique esse canal para outras pessoas que estejam, assim como você, querendo galgar um espaço dentro do serviço público através do concurso público. Então vamos lá, pessoal. Dentro da Constituição Federal, quais são os temas que a gente vai ter que ter uma atenção especial? Vamos lá. A Constituição Federal, ela abre com os princípios fundamentais. A gente tem lá dos princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º, que eventualmente aparece nas provas de concursos públicos. A gente tem os fundamentos da República Federativa do Brasil, os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil no artigo 3º, no artigo 4º, os princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Então, esses 4 artigos que a gente vai dizer de princípios fundamentais, aliás,
o próprio Constituinte coloca 2 princípios fundamentais e traz esses 4 artigos, eles são cobrados com uma certa frequência. Antigamente eles eram muito mais cobrados. Hoje são menos cobrados do que antigamente, mas continuam sendo artigos importantes que vez ou outra aparecem na sua prova. Agora, o que a gente vai ter que ter toda a atenção especial mesmo é para o artigo 5º, que vai trazer direitos individuais, direitos fundamentais. Artigo 5º, a gente tem ali liberdade de pensamento, liberdade de associação, direito de associação, liberdade de reunião. A gente tem artigos falando da inviolabilidade domiciliar. O artigo 5º, você deve conhecer, é o artigo mais importante dentro da Constituição Federal. Então tenha certeza, a gente vai ter uma questão sobre o artigo 5º, independentemente de qual concurso você vai fazer. É quase certo que a gente vai ter uma questão ali sobre o artigo 5º, você vai ter que ler, reler. É um artigo grande. Para quem está tendo o primeiro contato com o direito constitucional, às vezes gera ali uma certa dificuldade, mas é importante que você internalize todos os incisos deste artigo 5º da Constituição Federal. E aí você vai seguindo falando do artigo 6º, direitos sociais, artigo 6º, 7º, 8º, 9º, o artigo 10º, 11º, e aí você começa a tratar dos direitos da nacionalidade no artigo 12 para o concurso do TSE unificado, artigo 12, artigo 13, é muito importante, tratando do direito da nacionalidade. O artigo 12 vai trazer ali brasileiros natos, naturalizados. Pessoal, esse artigo é muito importante. Não apenas o caput, como os seus parágrafos também. E aí você, para o concurso do TSE unificado, você vai ter os artigos 14 a 17, tratando de direitos políticos e partidos políticos. É um dos temas mais cobrados dentro, não apenas do direito constitucional, mas também do próprio direito eleitoral. Você vai estudar o direito eleitoral, é fundamental que você tenha esse conhecimento do artigo 14 ao artigo 17 da Constituição Federal. Você vai ter que estudar, você vai ter que memorizar, internalizar todos os seus dizeres. Então, feito isso, você parte para o estudo da organização antes político-administrativa. Antes de falar da administração pública, você tem a organização político-administrativa, trazendo ali como se estrutura a federação, né? O artigo 18, a possibilidade de criação de estados, a possibilidade de criação de municípios, aí o artigo 19, o artigo 20, que fala dos bens da União, os artigos 21 a 24, que falam das competências federativas. Anote isso aí, o artigo 21 a 24 da Constituição Federal é muito cobrado. Esses artigos são cobrados em demasia. Então a gente vai ter o artigo 21, 22, 23 e 24 falando de competências administrativas, artigo 21 e 23 falando de competências legislativas, artigo 22 e 24 são cobrados com muita frequência. Então você vai ter que memorizar todos aqueles incisos. O que lhe ajuda é você tentar raciocinar a distribuição dessas competências feitas pela Constituição Federal através de um princípio chamado princípio da predominância de interesse, para saber se a gente está falando de norma geral, que é a União que vai disciplinar, se a gente está falando de uma situação em que todos os entes federativos podem disciplinar aquela matéria específica. Então, são artigos cobrados com bastante frequência e faça esse teste. Vá fazer questões na plataforma de sua preferência. Eu sempre recomendo o Q-Concursos ou o Decorando a Lei Seca. Vá fazer muitas questões e verifique a quantidade de vezes que os artigos 21 a 24 são cobrados. Dali para frente você tem o 25 falando dos estados, 26, e aí você começa a tratar também do Distrito Federal, dos municípios. Você tem ali o artigo 30, 31 da Constituição Federal, e aí você vai seguindo até chegar na administração pública. E aí a administração pública, você tem a partir do artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 37 ao 43, temas que vão lhe ajudar, inclusive, na compreensão do direito administrativo. Só que o artigo 37, ele é o mais importante desses artigos. O artigo 37, ele vai trazer o caput, os princípios
que regem a administração pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, mas os incisos do artigo 37 lhe ajudam a sedimentar o direito administrativo. Eles formam ali a chamada base constitucional da administração pública. Lá ele vai falar, tem inciso falando sobre licitação, tem parágrafo falando sobre improbidade administrativa, sobre a questão do servidor público, que depois você vai estudar em direito administrativo, a Lei 8.112. Então, pessoal, esse artigo 37 ele é cobrado com bastante frequência também. E dentro da organização da administração pública na Constituição, existem os artigos ali que vão falar sobre o regime próprio dos servidores públicos, a previdência, né, dos servidores públicos, que também cai com uma certa frequência. A partir do artigo 44, você começa a tratar da tripartição dos poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. E dentro desses três poderes, você tem temas que você tem que ter uma atenção especial. Dentro do poder legislativo, por exemplo, a gente vai ter ali as competências do Congresso Nacional, artigo 48, artigo 49. Você vai ter competência da Câmara dos Deputados, no artigo 51, do Senado Federal, no artigo 52. Esses artigos são especiais, cai com muita frequência. Você vai ter do artigo 59 a 69 todo o processo legislativo, e aí eu chamo a atenção para todos os artigos, principalmente o 60, que fala das emendas constitucionais, o 61, o 62, que fala das medidas provisórias, importantíssimo esse artigo. Você tem o artigo 66, que fala do procedimento do veto, caso o presidente da República queira vetar um projeto de lei. O artigo 66 vai trazer ali algumas regras específicas que são cobradas com uma certa frequência. Então, pessoal, o processo legislativo ele é tudo importante, artigo 59 ao 69. Dentro ainda do Poder Legislativo, você tem a compreensão ali dos tribunais de contas. Tribunal de Contas da União, artigo 70 a 75, também é cobrado com uma certa frequência, principalmente se for fazer um concurso para FGV, um concurso de controle externo, auditor, enfim, esses artigos 70 a 75 são cobrados com uma frequência altíssima. A FGV adora essa parte de Tribunal de Contas, né? A gente não tem banca definida ainda para o TSE unificado. Você vai para o Poder Executivo, o Poder Executivo ele é menor, mas é importante você se atentar para o artigo que fala das competências privativas do presidente da República e o artigo que trata dos crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade, caso o presidente da República cometa alguns crimes, alguns daqueles crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas, ele deverá responder por um processo de impeachment, desde que autorizada a instauração do processo por 2/3 da Câmara dos Deputados e, caso venha essa autorização da Câmara dos Deputados, a condenação pode ser feita pelo Senado Federal também através do quórum de 2/3. Tudo isso está na Constituição Federal. Dentro do Poder Executivo, eu chamo atenção para esses artigos, o que trata da competência privativa do presidente da República e o que trata dos crimes de responsabilidade. E dentro do Poder Judiciário, pessoal, ali é tudo importante. Mas o que é que você vai verificar? Obviamente, as disposições gerais, né? Você tem um artigo ali que fala da Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal, trará o Estatuto da Magistratura. E aí você tem regras gerais, conjunto de normas ali, disciplinas, direitos e deveres dos magistrados. Aquilo cai com uma certa frequência. E aí você vai ter que se atentar para qual concurso você está se preparando. Se você está estudando para um concurso de TRT, a gente teve uma leva muito grande de TRTs e teremos novos TRTs, você vai ter que ter uma atenção especial para o capítulo que fala especificamente da organização da justiça trabalhista. Mas se você está estudando para o concurso do TSE unificado, você vai ter que ter uma atenção especial para aqueles artigos que falam da organização da justiça eleitoral. Está estudando para um TJ, dos tribunais de justiça, tribunais dos estados, a gente tem um capítulo específico. Mas disposições gerais, competências do STF, do STJ, você vai ter que se atentar, independente de para qual cargo
você esteja se preparando. Então, o Poder Judiciário ele cai com certa frequência, não é? Dentro do Poder Judiciário, a gente tem um tema especial, mas antes, peço mais uma vez, se inscreve neste canal, fortalece essa comunidade e a gente vem aqui sempre otimizando a sua preparação, pessoal. Quero falar aqui dentro do Poder Judiciário um tema especial que é o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele costuma ser cobrado de uma forma mais rigorosa para o analista judiciário da área judiciária, mas ele também é cobrado para o técnico judiciário e para o analista da área administrativa. Nós tivemos algumas questões nos últimos anos de concursos cobrando o controle de constitucionalidade para esses dois cargos, além do analista judiciário da área judiciária, o técnico judiciário e o analista administrativo. E aí é um tema que, além do domínio daqueles artigos da Constituição específicos que a gente vai ter, o artigo 102, que traz competência do STF, o artigo 103, que traz os legitimados para ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade, e obviamente os parágrafos desses dois artigos, tanto do 102 quanto do 103, o controle de constitucionalidade está ali desenhado. Você tem o artigo 97, que fala da cláusula de reserva do plenário, o artigo 97 da Constituição Federal. O controle ele está ali desenhado, mas eventualmente você vai precisar de um suporte doutrinário. Então você tem diversos livros sensacionais. Você tem, por exemplo, eu sempre recomendo um livro de Dirley da Cunha Júnior, o curso de Direito Constitucional, tem um capítulo Controle de Constitucionalidade, que é o melhor capítulo, na minha opinião, dentro, já escrito aqui, né, dentre os manuais e cursos. Mas é um capítulo que tem mais de 200 páginas. Você não consegue, né, estudando para um concurso de servidor, ter que se debruçar ali sobre 200 páginas, porque você tem outras disciplinas. Se você tiver com tempo, tranquilo, ok, você faz essa análise. O livro realmente é sensacional. Este capítulo, na minha opinião, repito, é o melhor capítulo escrito dentro de controle de constitucionalidade comparado com outros manuais. Mas se você não está com esse tempo, e eu creio que você não tem esse tempo, você escolhe um e-book de sua preferência, você escolhe uma sinopse de sua preferência, materiais enxutos, materiais resumidos, que vão lhe dar a doutrina necessária, que vão lhe dar a base necessária para você ir para este concurso extremamente preparado. Então, o controle de constitucionalidade costuma ser cobrado também. Se você estivesse se preparando para a carreira jurídica, juiz federal, juiz estadual, promotor, procurador, como sempre venho falando aqui, controle de constitucionalidade é o tema top, é o tema mais cobrado. Aproximadamente 25% das questões de concursos jurídicos específicos, né, concursos da área fim, que não seja concurso de servidor, aproximadamente 25% está girando ali em torno do controle de constitucionalidade. Mas para concurso de servidor, você tem que ter essa inteligência para saber o que e como estudar também. Pessoal, feitas essas análises iniciais, e o vídeo já está ficando longo aqui, a gente tem ali, do Poder Judiciário para frente, alguns temas que a gente não tem certeza se serão cobrados ou não. Por exemplo, funções essenciais da Justiça. É um tema que de vez em quando aparece. Eu aposto que ele vai aparecer no TSE unificado. Trata ali do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública. Não é certo que ele venha aparecer, mas eu acho que é uma tendência. Ele tem aparecido nos concursos de TREs. Agora, de funções essenciais da Justiça para frente, eu não estudaria nada por agora. Só estudaria se sair do publicado o edital, ele viesse ali presente dentro do conteúdo programático, da ordem econômica e financeira, da ordem social, enfim, são temas das funções essenciais da Justiça para frente. Funções essenciais da Justiça, se você tiver com tempo, estude, ele é pequeno, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, mas se você não está com tempo, aguarde o edital, e aí se estiver presente no edital, você estuda no pós-edital, só tenha cuidado para você não colocar muita coisa no pós-edital e não conseguir depois cumprir, caso muita coisa que você havia se planejado para estudar apareça e você eventualmente não está com tempo para conseguir contornar esses temas pós-edital. Pós-edital são temas específicos e, obviamente, a revisão que a gente tem que fazer sempre. Pessoal,
Para finalizar esse vídeo, que já está ficando longo, repito, eu quero trazer aqui para vocês, novamente, um convite para ingressar no Clube de Estudos Juiz, o nosso canal do Telegram, que eu venho trazendo ali algumas dicas. Inclusive, a gente já tem 2 simulados de direito constitucional. Eu selecionei questões específicas para trabalhar. A gente tem um primeiro simulado com 80 questões, um segundo simulado com 60 questões. Então, a gente já tem aí 140 questões de direito constitucional para você testar o seu conhecimento para todo e qualquer concurso, mas voltado especificamente para servidor, especialmente concurso do TSE unificado, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você tem alguma dúvida, pode fazer qualquer tipo de questionamento, comentário. Eu estou aqui para tentar lhe ajudar. A minha ideia é otimizar a sua preparação, porque, como eu sempre digo, eu estarei aqui com você até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.